Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs, jovens, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula no canal Conectados com a EBD, o seu canal de estudos bíblico-teológicos. Hoje, dando continuidade ao estudo das lições bíblicas da classe dos jovens do segundo trimestre de 2021, estudaremos a última lição deste trimestre. Isso mesmo, hoje estudaremos a lição de número 13 para o dia 27 de junho de 2021, a Santa Ceia, o amor e a ressurreição. Mas antes de iniciarmos esta aula, eu quero te pedir, gostou? Deixa aquele joinha abençoado e abençoador, faça os seus comentários e compartilhe esta aula com outras pessoas. Se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora mesmo e ative o sininho para receber as notificações de tudo que postarmos aqui. Sem mais delongas, vamos para o que interessa. Vamos iniciar a aula de hoje. O texto do dia da nossa lição encontra-se na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8, está escrito assim: o amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. A síntese diz o seguinte: o sacrifício de Jesus na cruz foi o maior exemplo de amor sacrificial. A leitura bíblica, o texto base da nossa lição, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23, 24 e 25. Está escrito assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: tomai, comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Queridos irmãos, queridas irmãs, pela infinita misericórdia do nosso bom Deus, hoje encerraremos o estudo da revista O Cuidado de Deus com o Corpo de Cristo, lições da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios para os nossos dias. Nesta última lição, na lição de número 13, através da qual, com a qual encerramos o segundo trimestre de 2021, concluiremos com chave de ouro, estudando a respeito da ceia do Senhor, estudando o poema do amor, estudando sobre a ressurreição e o destino dos salvos em Cristo Jesus. Já no primeiro tópico da lição, abordaremos orientações do apóstolo Paulo a respeito da celebração da ceia do Senhor. Paulo vai orientar a fim de que os crentes da cidade de Corinto celebrassem a ceia de maneira digna, de uma forma que o nome do Senhor fosse glorificado no meio daquela geração. Logo, Paulo, através dessas orientações, ele vai repreender as dissensões existentes no meio da igreja durante a celebração da ceia do Senhor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 17 ao 22. Como todos nós sabemos, as igrejas da primeira era cristã participavam na cidade de Corinto de uma refeição chamada ágape, que tinha como objetivo principal a comunhão dos irmãos. Sim, habitualmente
os irmãos se reuniam para estabelecerem vínculos, para viverem de forma que evidenciassem comunhão na pessoa bendita de Cristo. Todavia, com o passar do tempo, essa celebração, esse momento ágape, esse momento de koinonia, de comunhão, de celebração entre os irmãos, uniu-se com a celebração da Santa Ceia. Porém, durante essa celebração, momento em que a igreja reunia-se para ter comunhão, compartilhar experiências, conhecer uns aos outros e também celebrarem a Santa Ceia do Senhor, os irmãos com melhores condições financeiras comiam suas refeições. Eles, por sua vez, levavam e faziam questão de comerem suas refeições separadamente dos demais irmãos, daqueles que não tinham poder aquisitivo. Aliás, para alguns crentes desta época, estes momentos eram momentos que eles tinham para celebrar e literalmente fazerem alguma refeição naquele dia. Entretanto, os irmãos que tinham melhores condições, alguns deles não queriam envolver-se com os que não tinham. Ora, tal comportamento evidencia de forma muito clara que eles ainda não conheciam o Evangelho na prática. Tal atitude evidencia que eles ainda precisavam conhecer algumas orientações do próprio Jesus repassadas para os seus apóstolos. Dentre essas orientações, destacamos orientações de humildade. Nesse sentido, também convém lembrar que eles não deveriam jamais fazer acepção de pessoas. Paulo, quando observa tal comportamento, diga-se de passagem, reprovável, porque, embora alguns tendo um melhor poder aquisitivo, enquanto outros não tinham nenhum poder aquisitivo, a verdade é que na Igreja de Deus ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é maior do que ninguém. O cristianismo nos mostra isso de forma muito clara. O próprio Jesus, quando ele veio, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. E este é o maior exemplo de serviço e humildade que nós devemos seguir, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo fica preocupado e afirma que enquanto alguém passa fome, o outro fica embriagado. Além de rejeitarem os menos favorecidos, alguns crentes não compreenderam qual era a finalidade desta chamada refeição ágape, deste momento de comunhão e principalmente de celebração da Santa Ceia. Alguns chegavam a embriagar-se. É quando Paulo literalmente mostra de forma reprovável que essas atitudes não deveriam existir. Alguém come demais e deixa outros passando necessidade. E ele vai reforçar que as atitudes desses cristãos simplesmente são
reprováveis, dizendo: desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm. Eles estão desprezando os crentes. Crentes que são a igreja do Cordeiro. Com essa atitude, eles estão envergonhando o Evangelho. Ora, alguns, o pensamento era tão equivocado que pensavam em chegar mais cedo para não esperar os irmãos e comerem o quanto pudesse comer. O apóstolo afirma mais uma vez que não podia louvá-los pelo comportamento à mesa. Paulo literalmente repreende esses irmãos que, ao invés de celebrarem, ao invés de estarem em comunhão, continuam estabelecendo ou mantendo-se de forma desunida em grupos, fazendo com que houvesse dissensões entre eles. Além do mais, quando Paulo aborda sobre a ceia do Senhor, Paulo nos faz entender algo muito interessante. Quando celebramos a Santa Ceia, quando participamos desse momento glorioso, Paulo nos mostra que devemos ter um olhar para o passado. Sim, os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, narram sobre a última ceia de Jesus com os seus discípulos. Ao observarmos essas narrativas, destacamos que, quando olhamos para trás, percebemos claramente que a ceia do Senhor apontava para a centralidade da morte de Cristo. Ao mesmo tempo, destacamos que a celebração da ceia, o próprio Senhor falou, ela é um memorial. Fazei isto em memória de mim. Quando falamos de memória, literalmente estamos nos referindo a olhar para o passado. Neste olhar para o passado, nós estamos nos reportando à morte de Cristo na cruz do Calvário. Ele vai utilizar dois elementos que utilizamos até hoje na celebração da Santa Ceia, a saber, o pão e o vinho. O pão simbolizava o corpo de Cristo, como ele mesmo falou, que é partido por vós. Já o suco de uva simbolizava o sangue do Cordeiro de Deus vertido na cruz do Calvário. Ao celebrarmos a Santa Ceia, estes dois elementos precisam estar em destaque. Pão, corpo de Cristo, suco da uva, o sangue vertido na cruz para perdão dos nossos pecados. A base para a absolvição de todo pecador do julgamento divino é a morte de Cristo. A nossa absolvição do pecado, o nosso direito de nos tornarmos cidadãos dos céus, ele foi conquistado, ele foi alcançado por causa do sacrifício de Jesus, por causa da sua morte. Daí a razão pela qual a morte de Jesus e seus efeitos não devem jamais serem esquecidos. Eu vou repetir. A morte de Jesus na cruz do Calvário
e seus efeitos não podem cair no esquecimento. Quanto mais a morte de Cristo for lembrada, mais gratidão o crente demonstrará, pois, graças à celebração da Santa Ceia, os crentes estão periodicamente lembrando a morte do Senhor, porém, nem sempre com o devido respeito e reverência. Sim, esta é uma verdade triste, porém uma verdade. Embora nós celebremos mensalmente a ceia do Senhor, embora nós lembremos-nos do sacrifício do nosso Salvador na cruz, nem sempre estamos dando devido respeito e reverência, uma vez que o devido respeito à morte do nosso Cristo não pode existir apenas na celebração da ceia. Isso deve estar constantemente na nossa mente e principalmente no nosso coração. Fomos alvos da sua graça, alcançados pelo seu amor, purificados pelo seu sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Além do mais, nesta celebração da ceia, nós precisamos ter um olhar introspectivo. Na ceia, eu olho para trás, mas também eu devo olhar para dentro de mim. Eu preciso fazer um olhar introspectivo. Eu preciso fazer um autoexame preventivo para não ser condenado. Vejamos o que o apóstolo Paulo escreveu, e eu quero ler com você esse texto, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 26 ao 32. Está escrito assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Portanto, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, celebrar a ceia é testemunhar a morte e ressurreição de Cristo Jesus, enquanto se aguarda o arrebatamento da igreja. Todavia, Paulo afirma que alguns coríntios estavam participando da ceia para sua própria condenação. E por que é que Paulo afirma que participam da ceia para sua própria condenação? Simples. Porque a atitude dos crentes era indigna. Muitos estavam vivendo de forma indigna. Muitos não estavam honrando o nome do Senhor por não discernirem o corpo do Senhor. Isso nada mais era do que um reflexo da vida prática dos crentes coríntios naquela época. A exemplo do que acontece nos dias de hoje. Quantos participam da Santa Ceia, mas vivem de forma profana, devassa, mas chegam à ceia do Senhor e participam
como se estivessem vivendo de forma digna. Por isso, Paulo recomenda que ao participar da celebração da Santa Ceia, cada um examine a si mesmo. Por qual razão Paulo diz que cada um examine a si mesmo? Percebamos que Paulo não nos manda examinar a vida de seu ninguém. Paulo não nos manda julgar a vida de ninguém. Nós não fomos constituídos juízes. Devemos examinar a nossa própria vida. Examinar para quê? Para não sermos condenados com o mundo. Esse autoexame, ele deve ser individualmente, como também de forma coletiva. Paulo destaca que deveriam ser revistas as atitudes contraditórias que estavam ocorrendo na própria celebração da ceia do Senhor. Toda atitude contraditória era nada mais, nada menos reflexo da vida contraditória dos cristãos que estavam na igreja, mas queriam viver sem compromisso com Deus. Era contraditória por causa da vida dos crentes que estavam na igreja, mas não queriam se adequar à vontade de Deus. A ceia, portanto, aponta para a cruz de Cristo. E ao apontar para a cruz de Cristo, lembremos-nos que devemos estar crucificados com Ele para não sermos condenados com o mundo. Já no segundo tópico desta lição, vamos observar o poema do amor. Vamos observar de forma bem simples o capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, destacando a causa das divisões na comunidade cristã de Corinto. Toda desavença, toda dissensão, toda divisão, todo partidarismo existente era consequência de vidas que não tinham amor cristão. O capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios traz um dos mais belos poemas de todos os tempos, também conhecido como o hino do amor. Na carta, ele deve ser interpretado à luz de seu contexto, ou seja, os constantes conflitos e divisões da igreja de Corinto. A vida na igreja, para que seja fraterna e feliz, exige a prática do amor, pois sem amor, a igreja deixa de ser um local seguro e acolhedor. Olha que interessante, ao pensarmos sobre isso, eu quero ler alguns versículos deste poema do amor. Paulo, no capítulo 12, fala sobre dons espirituais e diz que vai evidenciar o caminho mais excelente para se encontrar ou alcançar os dons espirituais. Que caminho é este? É o caminho do amor. E neste caminho ele vai dizer: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecias e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade nem se ensoberbece.
não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É isso que o apóstolo Paulo quer que os crentes da cidade de Corinto vivam, o verdadeiro amor. No poema, Paulo deixa claro que o amor manifesta-se nas coisas simples do dia a dia e que a falta desse amor é a principal causa de divisão na igreja. Quem ama não discrimina. Quem ama não humilha. Quem ama não se considera maior do que ninguém. Quem ama não finge que não vê a necessidade do irmão. Quem ama ajuda, acolhe, abraça, auxilia. Quem ama faz tudo para atender a necessidade do irmão, de maneira que o nome do Senhor seja glorificado. Logo, ao falarmos sobre este poema, destacamos de forma muito clara, através das palavras do apóstolo Paulo, como eu li agora há pouco, que o amor, ele está em proeminência em relação aos dons espirituais. Paulo termina, inclusive, o capítulo 12 aconselhando os coríntios a buscarem os melhores dons e apresenta-lhes, como eu já falei, o caminho mais excelente, que é o caminho do amor. A igreja em Corinto orgulhava-se da manifestação dos dons espirituais, especialmente orgulhava-se dos dons de línguas e profecias, mas Paulo é categórico e vai dizer para aqueles irmãos de forma muito clara: ainda que tivesse o dom de profecias e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Mas ao mesmo tempo, ele assegura que os dons sem o amor não valeriam de nada. Paulo está dizendo: vocês podem ter dons de sobra, mas, queridos, dons sem o amor para nada servem. Por isso, Paulo mostra as características do amor. Amor esse que deve ser vivido por cada cristão, com as suas características evidenciadas. Ele é paciente, ele é prestativo, não é invejoso, não se ostenta, não é orgulhoso, não é inconveniente, não se irrita, não guarda rancor, não tem prazer na injustiça, tem prazer na verdade, tudo perdoa, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Esse amor, ele deve ser perene, constante, abundante, não pode jamais passar. Nós sabemos que os dons e serviços são importantíssimos para a igreja do Senhor, mas eles não permanecerão para sempre. Dons, sejam espirituais, sejam ministeriais, sejam dons de serviços, passarão. Porém, o amor jamais passará. Paulo assegura que somente quem tem maturidade espiritual é capaz de demonstrar o amor verdadeiro. O amor que é uma característica, que é como uma característica genética de Deus, que comprova a paternidade divina. Se alguém se diz filho de Deus, mas não ama,
duvide dessa paternidade, porque Deus é amor e os seus filhos vivem demonstrando o verdadeiro amor. A maturidade cristã supõe a fé, a esperança e o amor. Todavia, como disse o apóstolo Paulo, dessas três, a maior delas é o amor. E assim, queridos, nós chegamos ao terceiro e último tópico da lição, a ressurreição e o destino do cristão salvo. Paulo, antes de chegar à cidade de Corinto, ele teve uma experiência amarga em Atenas. Ele estava a pregar a palavra, a anunciar o evangelho. E enquanto ele pregava, os homens e todos que ali estavam ouviam atentamente a mensagem pregada pelo apóstolo Paulo. Mas quando ele falou a respeito de Jesus e de sua ressurreição, os gregos pensavam se tratar de um paroleiro ou um pregador de deuses estranhos, Atos 17 e 18. Daí a razão pela qual passaram a rejeitar o apóstolo Paulo e a sua pregação. E por que é que eles fazem isso? Porque os gregos acreditavam que a alma ela era imortal, porém vivia aprisionada no corpo mortal, que era visto como um impedimento para a alma se realizar plenamente. Daí a razão pela qual eles rejeitarem essa ressurreição, o retorno da alma para o corpo que é mortal e é mau. Eles rejeitam a mensagem de Paulo. Já em Corinto não era também diferente. Por isso, algumas pessoas da igreja, influenciadas pela cultura grega também, duvidavam a respeito da ressurreição, não tinham certeza daquilo que ouviram o apóstolo Paulo falar. Então, Paulo reafirma a fé na ressurreição de Jesus, que garante a vitória definitiva sobre o pecado. Se não, vejamos comigo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 20 ao 28, o que é que o apóstolo Paulo fala a respeito disso? Ele vai dizer: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, também todos serão vivificados em Cristo. E ele continua a leitura até o versículo de número 28, que diz: e quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Com essas palavras, o apóstolo ele está afirmando que se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios 15, 19. Paulo garante, ensina, adverte, orienta a respeito da ressurreição de Jesus Cristo, bem como dos homens que creem em Jesus Cristo. Porque Paulo vai afirmar, vai instruir, vai orientar, e ele faz questão de dizer que Deus dará aos salvos um corpo glorioso quando passarem pelo processo, pelo momento da ressurreição. Só que para falar da ressurreição dos salvos e a transformação espiritual do corpo, Paulo usa a imagem do grão de trigo,
que deve primeiro morrer para então gerar vida. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 35 ao 38. Com isso, Paulo ensina que o corpo e sangue não podem herdar o reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Deus dá a cada semente o corpo que quer. Quanto aos salvos, o Senhor dará a cada um corpo glorioso, revestido de incorruptibilidade e de imortalidade. Esses crentes salvos, certamente, Paulo vai orientar entre os gentios havia dúvidas sobre a ressurreição, pois para eles a morte era um dos pré-requisitos para a ressurreição. Os crentes precisavam ter ciência de que quem estivesse vivo seria arrebatado. E uma de suas preocupações era de Jesus voltar e, estando vivos, não terem seus corpos transformados. Mais uma vez, repito, entre os gentios havia dúvidas sobre a ressurreição, pois para eles a morte era um dos pré-requisitos para a ressurreição. Afinal de contas, o corpo ele é mau. O Senhor não tem interesse no corpo do homem. Aí Paulo vai dizer: os mortos ressuscitarão primeiros, e nós, que ficarmos vivos, não seremos desprezados, rejeitados, deixados para trás. Pelo contrário, seremos transformados. Paulo vai falar isso porque uma das preocupações dos crentes gentios era de que, se Jesus voltasse, eles estando vivos, os corpos não seriam transformados. Daí a razão pela qual Paulo tranquiliza-os ao afirmar que no arrebatamento nem todos dormiremos, mas seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós, os vivos, seremos transformados pelo poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao afirmar tais palavras para os crentes gentios, observamos que Jesus transformou um instrumento de tortura e humilhação deles e a maldição para os judeus em um sinal de salvação e ressurreição para os cristãos. Quando Cristo se manifestar, os salvos serão semelhantes a Ele, revestidos de incorruptibilidade e de imortalidade, conforme nós vemos em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54. Paulo conclui o capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios dizendo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Amém, queridos irmãos, graças a Deus, e assim nós encerramos este rico e abençoado trimestre. Mas já marcamos o nosso próximo compromisso, lição de número 1, profetas menores, grandes mensagens em pequenos textos. No próximo trimestre
estudaremos sobre vigilância, justiça e o culto a Deus, um chamado para a igreja nos escritos dos profetas menores. Amém? Muito obrigado, Deus abençoe, a paz do Senhor e até a próxima.